Boa tarde, turminha. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam se cuidando. Vamos então ao nosso dia de atividades. Então, para iniciar, no caderno de matemática, vocês irão copiar o cabeçalho, como todos os dias. Então, o nome da nossa escola na primeira linha. Na segunda, a data de hoje, que é terça-feira, dia 8 de junho de 2021. E na de baixo, o terceiro ano B. Pulem uma linha e escrevam Livro de Matemática, páginas 56 e 57, ok? Então, para dar início à nossa atividade, nós vamos aprender um pouquinho de comprimento. Então, para isso, a professora vai passar um vídeo para vocês, bem rapidinho, que é esse vídeo aqui de medidas. Deixa eu aumentar. Olá, crianças! Hoje a nossa aula é matemática. Eu sou a professora Ana Paula e juntos vamos aprender sobre medidas não convencionais. Mas antes, não esqueça, inscreva-se no canal da Pro. Vamos imaginar a seguinte situação. Gabriel e a mãe estão de mudança para um apartamento em outro bairro. Eles precisam medir o comprimento de uma das paredes da sala para descobrir se a estante cabe nesse lugar. Mas a mãe de Gabriel esqueceu de trazer a trena. Então, eles mediram usando os passos. Gabriel deu 6 passos e sua mãe 4 passos. Gabriel deu mais passos que sua mãe, sabe por quê? Porque o seu passo é menor do que o dela. Você pode medir comprimento usando passos, palmos, polegar. Medir é comparar grandeza da mesma natureza, como o peso de um objeto. Você pode comparar qual mochila é mais pesada na sua sala. Você pode também medir a capacidade de um recipiente, como qual copo você consegue colocar mais água. Também consegue medir comprimentos de um espaço. E a medida não convencional, como não usamos nenhum instrumento padronizado, como régua, balança, nós não temos uma resposta exata, porque cada um tem um tamanho de passo diferente, tem um tamanho de palmo diferente. Então, muitas vezes, as medidas são diferentes uma das outras. Faça isso na sua casa. Peça para alguém medir os passos de um determinado espaço e depois você mede os seus. E veja se acontece a mesma coisa que Gabriel. Escreva aqui nos comentários. Beijos e até a próxima. Pronto, turminha. Então, só para vocês terem uma noção de medidas, ok? Então, vamos lá. O que quer dizer com isso? Lá no livro, na página 56, nós vamos falar sobre medindo comprimentos. Vocês repararam que no vídeo que a professora mostrou agora, o Gabriel e a mãe, eles mediram um lado para ver se cabia a estante deles com passos, com os pés. Pode ser também com as mãos, com as palmas das mãos, né? Então, para a gente executar essa medida, a gente tem sempre que escolher um comprimento como uma única medida. Ou seja, ou uma pessoa, vocês ou a mãe ou o pai vão medir, somente um de vocês. Então, vocês vão escolher ou vai ser com os pés ou vai ser com as mãos, né? Para você ter certeza que não vai ser diferente a medida. E aí você também tem que verificar quantas vezes esse comprimento cabe no comprimento a ser medido. Quantas vezes vocês vão ter que contar. E vocês vão encontrar um número também que representa quantas vezes a unidade cabe no que foi medido. Ok, gente? Olha só. Ao longo da história, o ser humano precisou medir diferentes coisas. E para medir, por exemplo, o contorno das suas terras ou distância entre lugares, começou a usar partes do corpo. Porque pensem,
antigamente não existia uma trena, nada disso, né, dessas tecnologias que temos hoje para medir. Então, quando eles queriam marcar uma área que eles compravam, então como eles faziam isso? Com passos, com cordas, esse tipo de coisa. Então, eles iam medindo dessa maneira. Então, olha o primeiro exemplo aqui, ó. Podemos medir o comprimento de uma tábua usando nossos pés. Olha que interessante. Tá vendo? Olha só, ela vai colocando um pé na frente do outro para medir quanto tem essa tábua. Então, olha só, ela vai medir, provavelmente, ó, ela colocou um, dois, provavelmente ela vai colocar o terceiro pezinho aqui, né? Ela vai colocar mais um pé. Então, é como se tivesse 3 passos aqui. Então, a tábua vai medir exatamente isso. Aqui, ó, nessa outra figura, está usando o palmo para medir a largura da porta. Olha, observem só, ela colocou abriu as mãos, né, com as mãozinhas dele, que é bem pequenininha, como a de vocês. Então, ele colocou uma, duas. Depois, ele vai colocar outra mão aqui também. Depois, outra, até chegar lá no final da porta. E aí, depois, ele vai contar quantas mãos ele mediu, que vai ser o mesmo. O número vai ser o mesmo das mãos que ele contar. Assim como a medida da tábua. Ó, além das partes do corpo, o ser humano passou a usar alguns objetos, como pedaços de barbantes, como eu falei para vocês, ou de corda, varas, barras de pedra ou de madeira, entre outros, para medir comprimentos. Olha só essa figura aqui, ó. A mulher está usando um barbante para medir o contorno da cabeça da menina. Então, com um barbante que ela vai conseguir fazer essa medição. Nesse outro exemplo, um menino usando uma corda para medir o contorno do tronco da árvore. Vejam só, ele usou a corda para poder fazer essa medição também. Então, na página 57, nós iremos fazer algumas atividades, tá bom? Do que a gente aprendeu. Então, na 1, em sua opinião, para medir o comprimento do seu quarto, é melhor usar o seu passo ou o seu palmo? Por quê? Então, para vocês medirem o comprimento do quarto de vocês, aí na casa de vocês, o que vocês acham mais fácil? A gente usar os pés, os passos, ou usar as mãos para medir o palmo? Então, vocês coloquem aqui, é uma resposta pessoal. O que vocês acham que é melhor, ok? Se for o palmo, coloque o porquê, ou se for o passo, o porquê. 2, é óbvio, deixa eu só salientar que é óbvio que lugares maiores é mais fácil a gente usar os pés, os passos, né? Em lugares menores, como a porta, outras coisas, a janela, a gente pode usar o palmo, porque é menor, então o tempo vai ser menor que vai gastar ali, mas aí vocês vão dar a opinião de vocês, ok? Na 2, use seus pés para medir a largura do seu quarto. Essa medida é igual a quantas vezes o comprimento do seu pé. Então, vocês vão contar os passos e quantas vezes der, né? Quanto vocês somarem ali dos passos que vocês derem, vai ser o valor exato do tamanho do quarto de vocês. Então, vocês coloquem aqui. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, deu 4 passos, vai ser 4, como se fosse 4 metros ali, ok? 4 centímetros. Então, vamos lá. 3, entenderam, gente, essa 2 aqui? Vocês vão colocar quantos passos vocês vão dar aí no quarto de vocês para medir. Quantas vezes vocês precisaram colocar os pés um na frente do outro, ok? 3, proceda da seguinte maneira. Use seu palmo para medir a largura do tampo de uma mesa da sua casa. Qual foi a medida obtida? Então, vocês vão pegar a mãozinha de vocês. Aí na mesa da casa de vocês, escolham uma mesa, se tiver uma outra, né, mais que uma, escolham uma delas. Então, vocês vão fazer como aqui na primeira foto, ó, que o menininho tá medindo a porta, tá vendo? Então, vocês vão colocar, então vai contar 1, 2, depois no outro lado, 3, 4, quantos palmos vocês precisaram colocar? Vocês precisaram colocar para contar o tamanho da mesa de vocês, ok? Na B, peça a um familiar que faça a mesma medição que você fez. A medida que ele encontrou foi igual, maior ou menor do que aquela que você obteve. Você sabe explicar por quê?
vocês percebem que algumas pessoas são maiores que as outras, como assim explicou no vídeo. Lembra, a mãe do Gabriel, ela era maior que o Gabriel, então não deu os mesmos passos, né? Ela não conseguiu contar os mesmos. Então, vocês peçam para a avó, para o tio, para a irmã, para o papai, para a mamãe que está aí pertinho de vocês, fazer a mesma medida com a mão e ver se vai dar o mesmo valor, se vai dar o mesmo número de mãos aí que vocês colocaram. Se sim ou se não. E aí vocês expliquem o porquê, se deu ou se não deu, ok? Vamos então na atividade 4. Observe a ilustração e responda as questões a seguir. Olha só, gente, nós temos aqui uma medição. Um ponto A, depois um ponto B, tá vendo? Essa reta aqui, ela vai do A até o B, ok? E aí, aqui, ó, vocês observem que tem duas ilustrações aqui, ó. A primeira é um retângulo azul, que vai até aqui, e depois um retângulo vermelho. Observe que esse retângulo azul parou aqui. Provavelmente, a gente teria que completar mais um retângulo até chegar aqui nessa risca aqui, até nessa reta. E depois mais um retângulo até chegar aqui. Vamos contar aqui, vamos falar a perguntinha A. A distância do ponto A ao ponto B é igual a quantas vezes o comprimento da tira azul? Então, quantas tiras dessa aqui eu vou ter que colocar para completar esses dois espaços? Então, eu já tenho uma tira, aí eu vou ter que colocar o mesmo tamanho dessa tira para completar esse outro espaço, ó. Pronto, mesmo tamanho. Agora eu vou ter que terminar de completar desse ponto até nesse ponto. Então, eu vou fazer mais uma tirinha. Observem que eu usei aqui 1, 2, 3 tiras. Então, a distância do ponto A até o ponto B é igual a quantas vezes o comprimento da tira azul. Então, quantas tiras azul que a gente precisou usar para ir do A até o B. Então, nós precisamos de 1, 2, 3 tiras. Ok? Então, vocês coloquem aqui. Na B, você acha que a distância do ponto A até o ponto B é maior ou menor que 3 vezes o comprimento da tira vermelha? Nossa, é meio difícil, né, gente? Ai, professora, eu não tô entendendo. Vamos lá, a professora vai explicar. Olha só, então nós temos o ponto A e o ponto B. Nós precisamos de 3 tiras azuis para completar aqui. E aí, quantas tiras eu vou ter que usar para completar aqui do A até o B? Então, vamos lá. Aqui já tenho uma, então eu tenho que fazer outra tira do mesmo tamanho. Então, 2, 3, 4, 5. Então, olha só, eu precisei de 5 tiras para completar isso aqui, essa linha azul. Então, vamos lá de novo. Você acha que a distância do ponto A até o ponto B é maior ou menor que 3 vezes o comprimento da tira vermelha? Gente, é muito simples essa, né? O que nós temos que pensar? Que o ponto, ó, do ponto A até o ponto B é igual a 3 vezes o comprimento da tira azul. E ele é maior 3 vezes o comprimento da tira vermelha. Porque a tira vermelha ela é mais curta que a tira azul, não é mesmo? Ela é muito mais curta. Então, vocês coloquem aqui a respostinha de vocês, que ela é maior que 3 vezes o comprimento da tira. Porque ela é mais curta do que a tira azul. Entenderam? Vamos lá, então, para a última pergunta, 5. Faça uma estimativa e responda quantas vezes a tira amarela cabe na azul. Depois vocês vão usar a régua para verificar se sua estimativa foi próxima ao resultado. Pensem bem, ó, nós temos esse retângulo aqui, essa tirinha amarela aqui, ela tá até nesse ponto.
Então, nós vamos precisar de quantas tirinhas até completar o final aqui, ó, para completar junto com a tira azul, para ela ficar igual a tirinha azul. Quantas vezes eu vou precisar desse tamanho de fita? Vamos lá, então uma já tem, vamos contar. 2, 3, 4, 5. Então, quantas vezes eu vou precisar? Quantas tirinhas aqui eu vou precisar para completar? 5 vezes, ok? Entenderam, gente? É uma atividade de estimativa, tá? É muito importante para a aula de matemática, gente, porque vai envolver as habilidades de observação, de análise, vocês têm que analisar, tem que fazer o julgamento aí, ter respostas razoáveis, tá bom? Se precisar, a gente retoma novamente esse conteúdo e a gente vai bater em cima. Então, são estimativas que vocês precisam fazer de comprimento. É só para vocês terem uma noção se cabe, se não cabe, quantas precisam, ok? Então, essa finalizamos. Vamos para outra atividade no caderno. Vocês irão fazer aqui essas continhas de multiplicação com a tabuada do 2. Nessa semana ainda vamos continuar a tabuada do 2, tá bom? Então, vamos lá. A primeira, tá vendo que a professora colocou centena, dezena e unidade? Por quê? Nós vamos ter dois casos aqui. Nós vamos ter o caso que a gente vai precisar reservar o número aqui. Por exemplo, vamos lá, a professora vai dar um exemplo. Aqui, então, nós temos o 2. 2 vezes 5, quanto é 2 vezes 5? 2 vezes 5, olhem aí na tabuada de vocês, quem ainda tem dúvida. 2 vezes 5 é 10. Tá bom, então eu vou colocar o 0. Mas o 1 eu não posso colocar aqui na frente. Onde que eu vou colocar esse 1? Eu vou emprestar ele aqui para a dezena, ó. Aqui na dezena eu vou emprestar, ou seja, para o número 4. Emprestei ele aqui. Tá aqui reservadinho, então é reserva que nós chamamos. Ele tá aqui na dezena, ok? Então, ó, se 2 vezes 5 dá 10, coloco o número da unidade, que é o 0, e subo 1 aqui na dezena, reservo ele aqui, deixo quietinho. Vamos fazer agora 2 vezes 4. Quanto é 2 vezes 4? 8. 2 vezes 4 é 8. Só que lembra do número que está reservadinho aqui? Eu tenho que somar ele junto. Então, 2 vezes 4, 8, com mais 1 que está aqui na reserva, 9. Então, eu vou colocar o número 9. Entenderam? Nem todos vão ter reserva, só quando ele é um número que tem dois algarismos, tá bom? Caso contrário, não vai ter reserva. Ó. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3, 6. Tá vendo? Esse aqui não vai ter reserva. Então, vocês vão fazendo aqui, ó. Esse aqui, gente, da dezena, tá vendo que não tem número nenhum depois dele? Então, ele também não vai ter reserva, tá bom? Vamos, então, para essa da continha aqui. Nossa, professora, que loucura! Que continha é essa que a gente tem centena, dezena e unidade? São 3. Muito fácil, gente, também. Ó, vamos lá, então. 2 vezes 1, que na unidade, ó, vamos começar pela unidade. 2 vezes 1 é 2. Agora aqui, ó, na dezena. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2 é 4. E agora vamos aqui na centena. 2 vezes 1 é 2. Então, 121 vezes 2 é igual a 242. Tô dobrando, entendeu? A gente sempre junta, soma, a gente tira. É a mesma coisa, gente. Vai ter algumas aqui que vai ter reserva na dezena também. Vocês não esqueçam de fazer a reserva na dezena. Se eu emprestar, eu tenho que somar ele aqui, tá bom? Não posso esquecer esse número que fica aqui na dezena, ok?
Vamos voltar então, gente? Professora voltar para explicar mais uma vez, tá bom? Então, vamos lá, a multiplicação com reserva. Aqui, então, vamos começar pela unidade. 2 vezes 5 é 10. Só que eu não posso colocar o 10 aqui. Eu vou ter que colocar esse 10 ali na dezena, aqui pertinho do número 4. Então, eu vou colocar o 1 aqui pertinho do número 4. Pronto. Ó, observem, é o 1 do 10 aqui, ó, do 10 da unidade, do 2 vezes 5, ok? 2 vezes 5, vamos voltar. 2 vezes 5 é 10. Coloco o 0 aqui e o 1 eu subo aqui, ok? Esse 0 é da unidade e o 1 é da dezena, então eu vou reservar esse 1 aqui na dezena. Pronto. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 4 é 8. Com mais um que está aqui na reserva, vou somar ele aqui junto, vai ficar quanto? 9. Ok, turminha? Vamos fazer aqui com esses 3 aqui também, de centena, dezena e unidade, os 3 algarismos. 2 vezes 1 é 2. Vamos começar pela unidade. 2 vezes 2 da dezena é 4. E 2 vezes 1 é 2. Ok? São essas as continhas de multiplicação. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, volta o vídeo, me liguem. Não fiquem com medo de perguntar, nem com receio. A professora está aqui para ajudar. Tá bom, turminha? Bons estudos e um beijo.